Se Putin conquistar essa cidade, e tudo indica que ele tem grandes chances de conseguir, a Ucrânia pode desmoronar nessa guerra. As manchetes são diretas, claras e assustadoras. A conquista de Pokrovsk por Vladimir Putin pode destruir a unidade da Ucrânia. Esse é o ponto central. Não é só mais uma cidade, não é só mais uma batalha, é um movimento que, se confirmado, pode mexer com o coração político, psicológico e até moral da resistência ucraniana. E é isso que a gente precisa destrinchar. Por que uma cidade relativamente pouco conhecida tem um peso tão grande? O que isso diz sobre a estratégia russa? O que revela sobre as fragilidades internas da Ucrânia e como tudo isso se encaixa no choque entre um projeto autoritário imperial e a tentativa de manter um país livre, próximo do Ocidente e do mundo democrático. Antes de continuarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe com seus amigos esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino e escreva um comentário dizendo o que você acha sobre essa situação, porque ajuda muito no engajamento. Bom, quando analistas dizem que Pokrovsk está prestes a cair, eles não estão falando de um avanço relâmpago, mas de uma conquista construída com desgaste, com meses de bombardeio, com uso pesado de artilharia, com tropas sendo empurradas quilômetro por quilômetro. Há informações de que centenas de soldados russos já entraram na área urbana, aproveitando o nevoeiro e também as brechas da defesa, ao mesmo tempo em que Moscou tenta cercar a cidade vizinha de Minorad, acho que é assim que se pronuncia, Minorad, criando uma espécie de caldeirão em volta das posições ucranianas. Militarmente, isso significa colocar a Ucrânia numa situação em que cada movimento fica arriscado. É difícil mandar reforço, é difícil retirar feridos, é difícil recuar sem virar alvo fácil para os russos. Pokrovsk tem um detalhe chave e extremamente importante nessa discussão, que é a logística. Não é uma cidade qualquer no mapa da Ucrânia. Ela funciona como um ponto de cruzamento de trilhos e rodovias que ligam a parte oeste de Donetsk a regiões como Dnipro e também Zaporizhzhia. Acho que é assim que pronuncia. Zaporizhzhia. Além de rotas que seguem em direção às cidades que continuam sob o comando ucraniano. Em guerras de atrito, quem controla os nós logísticos ganha capacidade de abastecer o fronte, girar tropas, trazer munição e comida e também recolher feridos. A Rússia sabe disso e, portanto, não está apenas tentando riscar mais um ponto do mapa, mas apertar ainda mais o cerco à infraestrutura que mantém o exército ucraniano de pé naquela região. Ao mesmo tempo, há um certo consenso entre alguns institutos de estudo de guerra de que a Rússia, na prática, já tinha conseguido inutilizar boa parte do potencial logístico de Pokrovsk. Isso meses antes, com ataques constantes, com a destruição de trilhos, com a destruição de rotas, depósitos. Isso cria uma situação muito curiosa. Militarmente falando, a captura da cidade talvez não mude radicalmente o desenho da frente, ou melhor dizendo, das frentes de combate no curto prazo. Mas politicamente, simbolicamente, o efeito pode ser enorme. E aí que a manchete ganha força. A importância de Pokrovsk não está somente no mapa, mas no que ela representa para o moral ucraniano e para a unidade de liderança dentro do país. O presidente Volodymyr Zelensky, que virou símbolo de resistência logo no começo da invasão, hoje vive um contexto bem diferenciado daqueles 2 primeiros meses. A guerra se arrasta há quase 4 anos. As baixas são pesadas, a economia está pressionada, a população está exausta. Cada cidade perdida pesa mais do que antes. Cada recuo é visto como uma grande derrota. Zelensky, ele tem afirmado que a situação em Pokrovsk é muito difícil
E isso, por si só, já mostra que o governo não está tentando dourar a pílula. Ao mesmo tempo, ele procura transmitir a ideia de que não pretende sacrificar soldados à toa, que ninguém deve morrer por ruínas, e a Ucrânia tem resistido heroicamente. Só que isso, na prática, quando nós analisamos, muitos comandantes ucranianos parecem ter uma visão um pouco diferente sobre o tempo, sobre a maneira certa de segurar as posições e também o momento de recuar. Então, esse conflito de leitura já tinha aparecido de forma muito clara na Batalha de Bakhmut. Enquanto Zelensky defendia que manter a cidade era importante para desgastar o inimigo, o então comandante em chefe, ele se inclinava mais para uma retirada tática para preservar vidas e reorganizar a linha de defesa. E no fim, Bakhmut caiu após um custo humano altíssimo. E aquele descompasso entre visão política e visão militar deixou marcas internas. Em Pokrovsk, algo semelhante começa a se desenhar. Há relatos de que os militares consideram a linha de frente existente extensa demais, com as tropas espalhadas ao longo de cerca de 1.000 quilômetros. Isso produz uma sensação de estritamento, estiramento. Falta gente, falta descanso, falta rotação. Ao mesmo tempo, figuras políticas na própria Ucrânia, inclusive críticos do Zelensky, afirmam que o país enfrenta problemas sérios de reposição de soldados. Quando uma batalha se prolonga muito numa cidade que está parcialmente devastada, começa a surgir a pergunta: até onde vale a pena segurar? Em que momento resistir deixa de ser estratégia e passa a ser teimosia? Isso vai completamente contra o espírito heróico do exército ucraniano, que está resistindo à invasão russa com muita coragem desde o início. É nesse ponto que Pokrovsk deixa de ser apenas um combate comum e passa a ser um teste de relação entre liderança civil e comando militar da Ucrânia. Se a cidade cair e a percepção pública for de que havia opções alternativas, a confiança em Zelensky pode sofrer um abalo considerável. Não apenas entre os generais, mas também na população que já convive com corte de energia, problemas econômicos e relatos constantes de corrupção envolvendo contratos e compras ligadas à guerra. Quando a manchete fala em destruição da unidade da Ucrânia, não está sugerindo que o país vai se partir em dois, que vai virar a Ucrânia do Norte e a Ucrânia do Sul, mas que a coesão interna ela está fragilizada. A coesão dentro da Ucrânia é um dos pilares da resistência. E isso pode ser corroído, por mais absurdo que pareça. Para entender a gravidade disso, vale olhar o que está acontecendo na vida diária do país. O sistema de energia virou um dos alvos favoritos da Rússia, que ataca covardemente. Há declarações de executivos de empresas, das empresas de energia ucranianas, alertando que o objetivo de Moscou parece desmontar completamente a capacidade do país de produzir e distribuir eletricidade. O resultado são apagões, que chegam a durar até 16 horas em algumas regiões. Não é só uma questão de conforto, é o hospital que sofre, é a indústria que para, é gente que não consegue aquecer a casa durante o inverno, e lá faz muito frio. A guerra nesse nível deixa de ser algo simplesmente técnico, militarmente falando, e passa a entrar literalmente na casa das pessoas comuns. Em paralelo, o país enfrenta uma fuga significativa de pessoas em idade de combate. Muitos homens saem do país para escapar da convocação militar. Outros se escondem, mudam de cidade, tentam encontrar brecha nas regras. Isso é algo que dificilmente o governo vai admitir com todas as letras, mas relatos de imprensa e depoimentos pontuais mostram que esse fenômeno, infelizmente, existe.
Soma-se tudo isso aos escândalos envolvendo corrupção em contratos de defesa e também nas contas públicas, o resultado é um clima de desconfiança. A população sente que sacrifica muito, enquanto parte das elites políticas e econômicas não acompanha esse sacrifício com a mesma integridade. E aqui, fazer uma crítica a essas coisas ruins que acontecem dentro da Ucrânia não é dizer que a Ucrânia vai perder a guerra, ou se você critica a Ucrânia por conta de sérios problemas que estão acontecendo lá, você está a favor da Rússia. Não é isso. Ninguém em sã consciência vai apoiar a Rússia numa invasão covarde como essa. Mas os problemas internos dentro da Ucrânia podem simplesmente levar a Ucrânia a uma derrota monumental desta guerra. Nós estamos vendo grande resistência. Os russos têm apanhado muito nessa guerra. Mas não podemos negar que numa guerra qualquer um pode ganhar ou perder. Então, neste cenário, uma derrota em Pokrovsk pode ser usada por críticos internos da Ucrânia para questionar tanto a gestão do esforço da guerra quanto a honestidade de algumas decisões. Pessoas que já estão irritadas com problemas no abastecimento, com dificuldades financeiras e com perda de familiares e amigos no fronte de batalha, eles podem olhar para mais uma cidade conquistada e pensar o seguinte: isso tudo está valendo a pena? E é justamente esse tipo de dúvida que a Rússia quer implantar na mente dos ucranianos. Porque se a Ucrânia começa a rachar por dentro, a tarefa militar de Moscou, por mais lenta e custosa que seja, fica um pouco menos difícil. E a Ucrânia já deu muitos prejuízos econômicos e militares para a Rússia. Então a Rússia ela vai partir para outras estratégias. Do lado russo, o governo do Vladimir Putin ele trabalha com um cálculo que tem pouco de humano e muito de geopolítica bruta. Ele parece apostar que a Rússia aguenta mais sofrimento do que a Ucrânia e do que todo o Ocidente, tanto econômica quanto politicamente. A máquina de propaganda russa funciona para poder transformar cada ganho territorial, por menor que seja, em um sinal de vitória inevitável, que a Rússia já venceu essa guerra. Foi assim em Bakhmut, uma cidade praticamente destruída, tomada após perdas imensas, terríveis, foi exibida como um troféu pelos russos. Em termos estritamente militares, muitos analistas classificaram aquilo como uma vitória de pirro, um triunfo que custou caro demais. Mas no campo da narrativa interna russa virou símbolo de persistência, de vitória. A possível conquista de Pokrovsk parece seguir essa mesma linha. Mesmo que o impacto imediato sobre a linha de frente não seja uma virada total de jogo, ela seria vendida ao povo russo como prova de que a operação militar especial avança e de que o esforço continua valendo a pena. E se isso coincidir com notícias de desentendimentos internos na Ucrânia, de críticas a Zelensky, de reclamações sobre o cansaço do povo, Moscou ganha ainda mais munição para sustentar a ideia de que a unidade ucraniana está se desfazendo. Vamos torcer para que isso não aconteça.